Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de alguém contar para vocês histórias do tipo, eu vi o meu avô que morreu, falei com minha mãe que morreu, eu acordei determinado dia e olhei para a janela e vi um vulto que parecia com a pessoa da minha família que morreu. Não sei quantos de vocês já ouviram histórias como essa. Mas, assim, tem muita história por aí, principalmente no cinema, né? Na televisão, na internet. Está cheio de testemunho de pessoas que dizem que tiveram experiência com pessoas que já morreram. Tem pessoas que dizem também que já tiveram a experiência de, como é que a gente chama aquela experiência? De quase morte, né? Então, pessoas que acreditam que depois que a gente morre, a nossa alma fica aí vagando. Alguns acreditam até que por vezes a alma fica presa aqui no mundo, que tem dificuldade de sair do seu lugar, de abandonar a sua casa. Certa vez eu estava num velório e alguém disse assim: minha gente, tem muita gente chorando e lamentando demais a morte dessa pessoa. A gente precisa parar de chorar, porque senão o espírito dela não vai embora, vai ficar insistindo em permanecer entre nós. Existem muitas crenças a respeito da morte. As pessoas falam de tudo a respeito da morte. E assim, sabe aquela experiência de Tomé, que ele disse assim: eu só acredito vendo, e ele realmente viu Jesus depois de morto, só que ele não viu uma alma, né? Ele não viu um espírito. Ele viu a pessoa de Jesus em carne e osso. A prova de que Jesus, depois que morreu, ressuscitou em carne e osso, é justamente essa, a principal prova. É quando Jesus fala com Tomé, ele diz assim: Tomé, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui no meu lado, veja as minhas cicatrizes, porque um espírito, Tomé, não tem carne nem ossos. Então há um grande mistério por trás dessas crenças que apontam para a vida após a morte. E hoje a gente vai estudar na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito da vida após a morte. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? O Apocalipse revela o segredo da morte. Vamos ver o que é que o livro de Apocalipse, que é o nosso livro de partida, diz a respeito da morte. E o que é que o restante da Bíblia fala a esse respeito. Há realmente vida após a morte? Essa é a pergunta principal do nosso estudo de hoje. Onde estão os mortos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem também. Será que eles estão no purgatório? Será que eles estão no limbo? Num lugar que não é nem o céu, nem o paraíso, nem a terra? Mas estão no lugar intermediário? Onde estão os mortos? Podemos reencontrá-los antes da ressurreição? Será que isso é possível? É possível que essas pessoas realmente estejam vendo as pessoas que morreram, essas pessoas que falam por aí? Eu falei com fulano, falei com Beltrano. E com respeito aos médiuns, esses homens e mulheres que se submetem a fazer uma ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. São pessoas que dizem ter capacidade de se comunicar com os mortos e transmitir mensagens para os que ainda estão em vida. Será que isso tudo é verdade? Segundo a Bíblia, o que é que a Bíblia diz realmente a respeito desta questão? O Senhor Jesus é o único que nos pode dar a resposta. Capítulo 1, versos 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Essa é a visão de João, tá certo? Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O único que tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus, como a gente acabou de ler aqui. Você pode até anotar os textos, tá? Você que está precisando depois fazer recapitulação
dos temas que nós estamos estudando. Cristo sabe como surgiu a vida, ele sabe também o que ocorre quando chega a morte, e em seu livro, a Bíblia, ele nos responde. Apocalipse apresenta Jesus como detentor das chaves da morte e do inferno. Foi o verso que a gente acabou de ler agora. Ele somente tem as chaves da morte e do inferno. O Senhor revela como surgiu a vida. Vocês já sabem, mas é bom ler o texto na íntegra para que a gente possa tirar essas dúvidas a respeito da vida após a morte. Gênesis 2, verso 7. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Por favor, registra aí na sua mente ou no seu caderno essa expressão, alma vivente. O que é que compõe, segundo a Bíblia, uma alma? A gente vai simplesmente falar, depois a gente vai lendo os textos para comprovar. Quando Deus criou o homem do pó da terra, tá certo? Como nós acabamos de ler aqui, Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a alma vivente é composta por pó, que é o pó da terra, o barro, a matéria-prima que Deus usou para formar o homem, mais o fôlego. Quando Deus sopra nas narinas do homem, segundo a gente leu, o homem passou a ser uma alma viva. Portanto, a Bíblia declara que não temos uma alma, mas sim que somos uma alma vivente. Para você entender bem esse assunto da mortalidade ou imortalidade da alma, você precisa entender bem esse conceito aqui. Tá certo? A Bíblia declara que nós somos uma alma, não que nós temos uma alma, tá certo? Como resultado da combinação do pó com o fôlego. Juntou-se o pó com o fôlego, formou-se uma alma vivente. Gênesis 2, 16 e 17. Está escrito: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então, o que é que acontece com a alma que desobedece? Toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, morrerás. Presta bem atenção a esses textos que nós estamos lendo aqui. Qual foi a mentira de Satanás a respeito da morte? Qual foi? Gênesis 3, verso 4, diz que Satanás falou o seguinte, ó, a mulher, ele disse: é certo que não morrerás. Quando a serpente tentou a Eva comer do fruto proibido e a desobedecer a Deus, a demonstrar rebeldia contra Deus, Eva, a princípio, titubeou. Eva não queria comer. E ela, nessa conversa com a serpente, disse que havia uma maldição para que eles se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a morte. Então, a serpente, para dissuadir Eva a comer da árvore da ciência do bem e do mal, o que é que ele vem e diz? A primeira mentira que a gente escuta, a criação da terra, depois da criação da terra. A primeira mentira que a gente escuta é essa de Satanás. É certo que não morrerás. A ideia de não morrer nunca vem de quem? De Satanás. Ora, se Deus se levanta e diz: alma que pecar, essa morrerá, Satanás diz a Eva: não, está errado, certamente não morrerás. Então, há um interesse em Satanás em fazer com que as pessoas acreditem que a vida do homem é eterna. Ele pode morrer em carne, mas na realidade ele não morre totalmente, a sua alma permanece viva. Satanás queria impregnar essa ideia na cabeça de todas aquelas pessoas que viessem a nascer depois de Adão e Eva. Ele queria contaminar o mundo com a ideia de que o homem é imortal. Consequências da mentira aceita pelo homem. Qual foi? Não foi exatamente a morte? Olha o que diz a palavra de Deus lá em Ezequiel 18, verso 4. Ele disse assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha.
Agora veja essa frase, tá? A alma que pecar, essa morrerá. Então eu pergunto para você, e desde que você lendo o texto de Ezequiel 18, verso 4, me responda. Você pode responder aí para você, eu não vou ouvir, mas eu quero que você responda para você mesmo. A alma é mortal ou a alma é imortal? De acordo com o que Deus acabou de falar aqui. A alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha, todas as almas dos homens são minhas. E a alma que pecar, essa morrerá. Então, basta um texto da Bíblia, um só, esse aqui, para você já começar a dizer para as pessoas que dizem que o homem morre no corpo, mas a alma fica viva. Você já pode dizer para essas pessoas que a Bíblia não apoia essa ideia. A Bíblia diz que quando o homem morre, a sua alma morre. Por que a sua alma? Porque o homem é, em sua integralidade, uma alma. Tá certo? Nós somos uma alma vivente. E sem o fôlego de vida, tornamos-nos uma alma morta, sem vida. Porque a alma que pecar, essa morrerá. O homem que é mortal, eu sou, está escrito em Isaías 51, verso 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal e o filho do homem que não passa de erva? O homem é nada mais, nada menos que um ser mortal. O homem, o filho do homem, não passa de uma erva. Por quê? A comparação com uma erva? Porque toda erva um dia nasce, cresce, dá frutos, mas depois morre. Essa é a doutrina bíblica, são os textos bíblicos que apontam para a mortalidade do homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, diz a Bíblia, que entrou o quê? A morte. Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quantas pessoas, pessoal? A todos os homens. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, todos nós que caminhamos sobre essa terra somos mortais. A desobediência e o pecado fez com que nós começássemos desde a hora que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Na hora que a gente nasce em diante, a gente já começa a morrer, por causa do pecado que entrou no mundo. E a gente envelhece, se deteriora e morre. E quando você morre, morre também a alma, como a gente já viu. Porque nós somos, na realidade, na nossa integralidade, uma alma. Então, o que é a morte, segundo a Bíblia? Eclesiastes 12, verso 7. Diz que o homem, quando morre, o seu espírito deve voltar para Deus. E o pó volta para a terra. Daí o costume que nossos antepassados, e até hoje nós temos, de enterrar as pessoas. Hoje existe a moda aí de cremação, né? De queimar os corpos. Porém, se você quiser ser fiel à proposta bíblica, o que a Bíblia ensina a respeito da morte, aí a melhor ideia, não estou dizendo aqui que é errado cremar, fazer cremação, mas a melhor ideia para lidar com a morte de forma didática, entender as coisas como Deus nos ensina, é enterrando as pessoas. Porque a ordem divina é que o pó volte à terra, como era, e o espírito volte para Deus, que o deu. É aqui que muitas pessoas caem, se enganam. Porque quando diz que o espírito volta para Deus, as pessoas confundem essa palavra espírito com alma. Esse espírito apresentado aqui é nada mais, nada menos que o fôlego de vida, aquele que foi dado ao homem para que ele se tornasse uma alma vivente. Voltou o fôlego para Deus, o homem passa a ser uma alma ou morta até o dia da ressurreição. Então, o pó menos o fôlego é igual à morte. Assim como o corpo menos o espírito é igual à morte. Se você for entender o espírito como alma, você vai confundir a sua mente, vai confundir todas as pessoas com quem você for conversar sobre mortalidade ou imortalidade da alma. Porque o corpo não pode ter um espírito independente do corpo. Se ele tiver esse espírito, a gente vai estar em contradição com o que o restante da Bíblia diz, que a alma que peca morre. Que o homem, quando
pecar contra Deus e não se arrepender, a sua alma, o seu corpo, tudo junto, morre. Tá certo? Salmo 146, verso 4 diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, olha o que acontece. Perecem todos os seus desígnios. Perecem todos os seus desígnios. Então, os pensamentos de quem morreu desaparecem. Os sentimentos de quem morreu desaparecem. Então, não adianta alguém vir para você e dizer assim, não, fulano morreu, mas ele está sofrendo em algum lugar. Então, ele está feliz, está melhor onde ele está agora, porque ele está com Deus. As pessoas que morreram em Cristo realmente estarão com Deus. Mas isso, no futuro, como a gente estudou na lição passada, quando ouvirmos a voz de Deus e a trombeta de Deus for tocada, os mortos em Cristo ressuscitarão. Para que ressuscitar se já estão todos morando lá no paraíso com Deus? Que sentido faz a ressurreição? Não faz nenhum sentido. Então, na realidade, seremos ressuscitados, aqueles que estiverem mortos, na realidade, serão ressuscitados para viverem na presença do Senhor Jesus. Bem-aventurados aqueles que tomam parte na ressurreição, que é chamada de primeira ressurreição, como a gente estudou. Estes ressuscitarão para a vida e passarão a viver para sempre com o Senhor. Quando a Bíblia diz assim, e eles estarão para sempre com o Senhor, indica que eles ainda não estavam. Então, a partir do momento da ressurreição, é que os mortos que morreram na fé em Cristo Jesus, a partir de sua ressurreição, estarão vivendo com Cristo pelo resto da eternidade. O que é que os mortos sabem depois que morrem? Qual é a consciência que eles têm? Nós já lemos no outro texto que os seus desígnios todos desaparecem, mas vamos ver o que Eclesiastes diz para reforçar esse conceito de que os mortos de nada sabem. Eclesiastes 5 e 6 está escrito: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, se eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, como é que algumas pessoas dizem que receberam a visita de um ente querido que morreu? Como é que as pessoas dizem que viram, que falaram, que foram numa sessão espírita e lá uma pessoa escreveu com a mesma letra da pessoa que morreu e mandou o recado, e você lê aquilo ali e diz assim, nossa, é a letra da minha mãe, é realmente ela que está aqui falando comigo. Por que será que essas coisas acontecem? Se a Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa alguma, não têm mais memória alguma, não sentem mais amor, ódio, nem inveja, nada. Pereceu tudo. Para sempre, eles não têm mais parte alguma do que se faz aqui na Terra. Então, eles não voltam, os mortos não voltam. Os mortos estão aguardando o dia da ressurreição. Uns aguardam a primeira ressurreição e uma outra parte dos mortos aguardam a segunda ressurreição, como a gente estudou na semana passada. Então, os mortos não sabem coisa alguma. Não tem amor, não tem ódio, não tem inveja, não louvam a ninguém. Então, não adianta dizer que eles estão no céu com Deus, louvando a Deus, estão junto com os anjos. Não adianta, gente. Há muita gente que encontra nisso esperança, mas Deus nos deu uma outra esperança, que é aquela que a gente deve abraçar com todas as forças, a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Essa é a esperança em relação à morte que a gente deve ter. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse justamente isso. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, meus irmãos, a respeito dos que dormem, dos que morreram, porque Cristo Jesus, quando ele voltar, ressoada a sua trombeta e ouvida a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a promessa que Deus nos dá para que a gente tenha esperança e alegria, mesmo depois da morte, para que a gente não se desespere, como Paulo disse assim, não, para que vocês não se desesperem como os demais. Então, para que a gente não se desespere, a esperança que Deus nos dá
é a de que quando ele voltar, ele vai pôr fim à morte. E ele vai trazer à vida todos aqueles que dormiram, crendo em Jesus Cristo, tendo fé nele. Os mortos não louvam, como diz Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor. Nem os que descem à região do silêncio fazem isso, que é a sepultura. Essa expressão aqui, se você for lá ler o original, na forma como ele foi escrito, você vai descobrir que Davi está se referindo à sepultura. Lá na sepultura, ninguém louva ao Senhor. Na morte, ninguém pode falar ou interagir, porque ali jaz, a memória do morto jaz no esquecimento. Então, eles podem voltar às suas casas, os mortos? Jó 7, verso 9 e 10. Está escrito assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Gente, por favor, se você tem dúvida, escreve aí esse texto. Muito importante. Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, morreu, Deus diz assim, olha, a morte é ruim, viu? Você não deve desejar a morte, não. Tem muita gente dizendo aí, através da influência de Satanás, dizendo, não tenha medo da morte não, porque a morte é só uma passagem. Já ouviram essa expressão? Porém, a Bíblia não dá margem, não aceita esse tipo de explicação a respeito da morte. A morte não é uma passagem. Segundo Jesus nos ensinou, a morte é um sono. Por que um sono? Porque a gente apaga, a memória desliga, a gente não sabe mais de nada, vai para debaixo da terra, o pó dentro da terra você é consumido, você volta a fazer parte da própria terra, daqui a um certo tempo não existe mais nada de você, mas quando Jesus voltar, pelo poder da sua boca, ele fará ressurgir todos os mortos, assim como ele ressurgiu, que não foi em espírito, como eu falei no início, foi em carne e osso, uma alma completa. Não há essa dicotomia, essa dualidade, não existe na Bíblia. Corpo e alma não existe. Só existe seres humanos que na realidade compõem uma alma, tá certo? Então tá aqui Jó dizendo, ó, quem morre jamais tornará a subir na sua casa, jamais voltará ao lugar onde habita. Jesus compara a morte a um sono, como eu falei, né? A Bíblia compara a morte a um sono mais de 50 vezes. A ressurreição de Lázaro, por exemplo, é um caso desse, né? Porque quando disseram para Jesus assim, Lázaro morreu, ele disse assim, Lázaro está dormindo, eu vou para despertá-lo. Olha que coisa incrível. Na realidade, Lázaro estava morto, mas Jesus se referia à morte de Lázaro como um sono, porque a ressurreição resolve o problema da morte. Só a ressurreição. Foi o que aconteceu com Lázaro. Está escrito lá em João 11, 11 a 14. Isto dizia, depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono convencional, do sono comum. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Mas Jesus estava tentando ensinar aos apóstolos que quem está em Cristo, a Bíblia diz assim, ó, tem um texto lindo que diz assim, que quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. Jesus estava ensinando aos apóstolos que os que morrem em Cristo não morrem, apenas dormem, porque na hora certa serão despertados do sono. Jesus tem poder sobre a morte. Foi isso que ele fez diante da morte do seu amigo Lázaro. Ele repreendeu a morte e trouxe Lázaro à vida. O que ocorrerá então um dia com todos os mortos, né? O que vai acontecer com os mortos? Essa figura aí já mostra para você mais ou menos, né? Você está vendo aí alguns mortos diante das suas sepulturas se levantando. Esse é o motivo pelo qual Jesus diz que nós devemos ter esperança.
A morte é o fim para os que estão em Cristo? Não. Por que não? Porque existe a promessa da ressurreição. 1 Tessalonicenses, verso 4, 15 e 16 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, o que é que vai acontecer com eles? Ressuscitarão primeiro. O ser humano não possui em si mesmo imortalidade. 1 Timóteo 6, verso 16 diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra, poder eterno. Amém. Honra e poder eterno. Amém. Somente Deus é imortal. Não existem seres humanos imortais. Então, não acredite na mentira que dizem por aí. Satanás começou a dizer lá no Éden. Satanás disse: a alma que pecar não morrerá, como Deus disse. Não morrerá. Ele disse a Eva: certamente não morrerás. O homem não é imortal. O único que possui imortalidade é Deus. E somente Ele pode devolver a vida daqueles que morreram. Receberemos imortalidade quando Jesus voltar? 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, queridos, a gente está tendo muita prova, muito ensinamento da Bíblia hoje, para não mais sermos enganados a esse respeito. Concordam? Não precisamos, não há necessidade de sermos enganados. Se você quiser ir atrás de filosofias humanas, você pode ir. Mas se você quiser ir atrás do assim diz o Senhor, do que diz a palavra de Deus, então está aqui tudo de forma muito clara. Nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, quem estiver vivo por ocasião da volta de Jesus, e os mortos serão também ressuscitados, incorruptíveis. Amém? Coisa linda, né? 1 Coríntios ainda continua dizendo: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da imortalidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E o que é corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É aí que a morte tem o seu fim. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que o aceitarem, que aceitarem a Jesus, né? Jesus prometeu ressuscitá-los no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a promessa de Deus para o seu povo? Para aqueles que o aceitam como seu salvador pessoal? A ressurreição, a vida eterna, outorgada, concedida através da ressurreição. Então, a ressurreição resolve o problema da morte. Ressurreição da vida ou do juízo? João 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz de Deus e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Duas ressurreições, lembra? Eu falei? Então, mais uma vez aqui, a Bíblia apontando para a ressurreição como uma forma de Deus resolver o problema da morte. Porque se Cristo ressuscitou, é válida a nossa fé. Mas se Cristo não ressuscitou, disse o profeta, é vã a nossa fé. A nossa fé está baseada na capacidade de Deus de retomar a vida que ele mesmo doou na cruz do Calvário. Ele toma a sua vida, ele diz: eu tenho poder para doar a vida como para tornar a tomá-la. A nossa fé deve estar baseada na capacidade de Deus de manipular a vida e a morte. Ele tem as chaves da vida e da morte. O que fará Jesus então com a morte?
no final do milênio, Apocalipse 20, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Cristo trará a eterna recompensa. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E diz mais, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A morte não mais afetará o povo de Deus. Estaremos para sempre livres da condenação do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem estar de pé no dia da volta de Jesus e não experimentarem nem sequer a primeira morte? Esse é o primeiro apelo. Eu quero estar vivo por ocasião da volta de Jesus e nem experimentar o que é a morte. Muitos não irão nem precisar experimentar a morte. Mas, se por acaso a gente descer à sepultura, o meu segundo apelo é: quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, declarada no alto do seu trono, dizendo: ergue-te do pó, meu filho, e vem para o encontro com o teu Criador? Quantos querem ouvir a voz de Deus, se por acaso dormirem, para ressuscitar naquele grande dia? Louvado seja o nome do Senhor. Eu também quero. Se eu descer à sepultura, quero ter a graça de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a sua trombeta e erguer-me do pó para a glória do nome do Senhor e nunca mais ser afetado pela morte, pela doença, pela enfermidade. Todos nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e a Bíblia diz que quando isso acontecer, todos os traços de enfermidade, todos os traços de deformidade, de degeneração, desaparecerão da face do ser humano. Teremos um corpo perfeito, estaremos semelhantes aos anjos, cobertos com a glória de Deus e viveremos para sempre em sua presença. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.